padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Juntos, por graça de Deus, aqui congregados ao redor de Nossa Mãe neste sábado, percorrendo o caminho e avançando na contagem dos dias deste primeiro mês do ano de 2018, a palavra de Deus venha nos interpelar e nós possamos assim abrir nossos corações e nos colocar na condição de discípulos e discípulas, filhos e filhas de Deus, fecundando a nossa cidadania e trabalhando para que a nossa sociedade reencontre rumos e, sobretudo, na força da solidariedade, do respeito ao bem comum e do cuidado particular e primeiro com os mais pobres. Lembro aqui Santo Efrém, um diácono, num dos seus hinos, quando diz: quem poderá compreender, Senhor, toda a riqueza de uma só das vossas palavras? Como o sedento que bebe da fonte, muito mais é o que perdemos do que o que tomamos. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor apresenta aspectos muito diversos, segundo as várias perspectivas dos que a estudam. O Senhor pintou a sua palavra com muitas cores, a fim de que cada um dos que a escutam possam descobrir nela o que mais lhe agrada e lhe convém. Escondeu na sua palavra muitos tesouros, para que cada um de nós se enriqueça e um qualquer dos pontos nós possamos assim nos sustentar. A palavra de Deus é a árvore da vida, que de todos os lados oferece um fruto bendito, como a rocha que se abriu no deserto, jorrando de todos os lados uma bebida espiritual. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus confronta a nossa mentalidade. E é preciso, ao longo da história do cristianismo, a proclamação da palavra de Deus vai abrindo novos caminhos nos corações, no coração de culturas e de sociedades, porque ela é uma fonte que nos interpela. É por isso que nós não podemos viver um só dia sem proclamar a palavra e sem amorosamente escutá-la. Ainda que seja um pequeno trecho, o coração vai ganhando aquela modulação indispensável com o coração de Deus. E se nós não avançamos, não crescemos na modulação do nosso coração com o coração de Deus pela força de sua palavra, nos afastamos. Outros sentimentos tomam conta de nós. Somos dominados por outras razões. E não habita em nós a força do amor de nosso Deus. Por isso, Jesus, em casa e em todos os lugares, reunia tanta gente que nem eles podiam comer, não havia tempo, porque há uma sede no nosso coração. Nós não podemos abafá-la, precisamos dar a ela a resposta que é necessária de procurar esse Senhor, para assim confrontarmos a nossa mentalidade e passarmos a compreender à luz daquilo que de fato é a vontade de Deus. Cuidemos, porque muitas vezes o nosso modo de entender a vida, as coisas, a fé, o caminho, a sociedade, convencidos muitas vezes que estamos, trata-se de uma mentalidade que nos impede de colaborar mais, inclusive de fazer a nossa cultura desabrochar, fazendo-nos muitas vezes reféns de sentimentos, de mesquinhez e de coisas que de fato não nos ajudam a progredir. Assim, nessa direção, eram os parentes de Jesus que saíam para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Na verdade, ele estava dando a força do seu amor e absolutamente fora de si. O tempo era curto para poder satisfazer e atender às demandas de tantos que precisavam da força da sua presença, do seu encontro e da sua palavra. Aqui eu quero lembrar, meu irmão, minha irmã, Santo Irineu, quando ele diz:
Faz-se necessário, pois, oferecer a Deus as primícias de suas criaturas, como Moisés também dissera: não te apresentarás de mãos vazias diante do Senhor teu Deus. Quando o homem quer manifestar a Deus sua gratidão, oferece-lhe os próprios dons por ele mesmo dados e recebe a honra que dele provém. Mas depois aqueles que receberam a graça da liberdade põem à disposição do Senhor tudo quanto possuem, dando com alegria e generosidade não apenas as coisas de menor valor, pela esperança que têm das maiores. Amados e amadas de Deus, vamos nos oferecer pela força da nossa transformação, pela busca constante de nossa conversão, não nos deixando morrer e viver na mediocridade, mas dando respostas novas. Vamos suplicar esta graça. Precisamos, porque precisamos ser uma nação com novas respostas. Uma igreja que seja de fato missionária e vá ao encontro de todos em todos os lugares, mesmo que lhe falte tempo para fazer aquilo que Cristo fazia. Mesmo sendo considerados loucos, é preciso distribuir a palavra santa de nosso Deus. Unidos à amada Mãe Maria, que congrega nas comunidades tantas pessoas, até mesmo onde os missionários não chegaram, supliquemos a graça desta compreensão e, sobretudo, a coragem desta atitude. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amados e amadas de Deus, com alegria e esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira